E de Nova York, eu faço agora a conexão com Brasília, porque após esse anúncio, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência no Planalto, com a presença de ministros, para saber o que vai fazer a partir de agora com essa nova alíquota. O Igor Damasceno tem os detalhes ao vivo. Olá, Igor, boa noite para você. O que você conseguiu apurar até agora? Oi, Adriane, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Participaram dessa reunião de emergência com o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foi uma reunião a portas fechadas, marcada pelo próprio presidente Lula, minutos depois que essa carta do presidente norte-americano Donald Trump veio a público. E depois dessa reunião, ninguém quis falar com a imprensa. No entanto, o presidente Lula acaba de divulgar uma nota pelo Palácio do Planalto, uma nota assinada pelo próprio presidente, respondendo a nível a toda essa crítica de Donald Trump. Nós apuramos, por meio dessa nota, que o Brasil vai acionar a Lei Brasileira de Reciprocidade, ou seja, se de fato no dia 1º de agosto os produtos brasileiros ficarem 50% mais caros nos Estados Unidos, então os produtos norte-americanos vendidos aqui no Brasil vão também ficar mais caros. Nós tivemos acesso a essa nota, vamos separar agora alguns dos principais trechos, vou pedir para a nossa produção colocar no ar. Olha só, o presidente Lula diz por meio dessa nota o seguinte, abre aspas, o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. E continua, o processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. Fecha aspas. Então, essa foi a resposta do presidente Lula à provocação de Donald Trump sobre Jair Bolsonaro. Como o nosso correspondente internacional Pedro Paiva disse, um dos motivos, aliás, o principal motivo para essa taxação de 50% é porque Trump diz que Bolsonaro tem sido vítima de perseguição política aqui no país. Então, essa foi a resposta do presidente Lula à carta de Trump. Nós também ainda temos acesso à parte comercial dessa nota. Lula continua dizendo, abre aspas, é falsa a informação no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil de ordem de 400 bilhões de dólares nos últimos 15 anos, fecha aspas. Então, na parte política, Donald Trump critica, então, a ação penal que está em curso na primeira turma do STF. E na parte comercial, o presidente norte-americano disse que o Brasil tem sido desleal nessa relação comercial com os Estados Unidos e que os norte-americanos estão ficando no prejuízo. Então, Lula responde essa parte comercial dizendo que essa informação não procede e que na parte norte-americana houve um superávit bilionário, 400 bilhões de dólares. Então, diante dessa provocação à soberania do Brasil e diante dessa fake news divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, então o Brasil vai acionar a Lei Brasileira de Reciprocidade e também taxar os produtos norte-americanos que são comercializados, que são vendidos aqui no nosso país. Claro que toda essa situação, essa crise diplomática com os Estados Unidos também repercutiu na classe política. A direita brasileira, a oposição ao presidente Lula no Congresso Nacional começou a reagir e, pasmem, defendeu Donald Trump. Nós temos aí um vídeo de um dos principais parlamentares de oposição ao presidente Lula, ele que assumiu recentemente o lugar da deputada licenciada Carla Zambelli. Vamos ouvir o Coronel Tadeu, deputado Coronel Tadeu, logo depois da divulgação dessa carta. Vamos ouvir. Chega de bancar o espertinho com os Estados Unidos. Aumentar as tarifas em 50% é mais do que uma medida econômica, é um gesto político e claro de que o Brasil, sob a esquerda, não merece tratamento de parceiro privilegiado. Lula pode até tentar posar de estadista, mas Trump não se curva para comunista disfarçado democrata.
E mais, o apoio ao presidente Bolsonaro é uma prova de que verdadeiros líderes mundiais sabem quem defende a liberdade, os valores cristãos e a soberania nacional. Lula brincou com fogo e Trump está mostrando que com ele não tem essa de passar pano para governo que apoia o Foro de São Paulo. Brasil acima de tudo e com muito orgulho. Bom, essa fala do Coronel Tadeu é considerada um absurdo, porque na prática, essa taxação de 50% dos produtos brasileiros desestimula o mercado brasileiro. O que vai acontecer é que os empresários norte-americanos estarão desestimulados a comprar os produtos brasileiros, porque eles estarão muito mais caros. Ora, se eles param de comprar o nosso produto, então o empresário brasileiro vai parar de vender. Se parar de vender, vai parar de ganhar dinheiro. E se ele parar de ganhar dinheiro, então ele vai ser obrigado a demitir ou até mesmo fechar as portas. Ou seja, é uma catástrofe para a nossa economia, tudo isso que está acontecendo. O que a gente esperava do nosso parlamento, da oposição nesse momento, era uma unidade na defesa com um diálogo. Essa taxação não passa a valer imediatamente, somente a partir do dia 1º de agosto. Então é um momento para negociar com o governo dos Estados Unidos. Mas alguns parlamentares da oposição estão vendo nisso uma oportunidade para criticar ainda mais e criar narrativas. Não é hora de falar, por exemplo, de comunismo, não é hora de falar sobre Foro de São Paulo, não é hora de falar sobre as lutas de Jair Bolsonaro. É hora de dialogar com o governo norte-americano. E o parlamento brasileiro, pelo menos uma boa parte do parlamento, está trazendo politicagem no lugar da política. É lamentável essa fala do deputado Coronel Tadeu. Adriane. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.